Ah, e o Personalidades volta a ser na casa das pessoas, um lugar que tem identificação com os nossos entrevistados. Não deu muito certo aquela coisa de estúdio, entendeu? A gente se sente mais à vontade, a gente ganha um cafezinho e tal. Aliás, nós estamos aqui na casa de uma pessoa que todo mundo conhece, não só em Araranguá, mas na região. Nós estamos na casa de Hernani Palma Ribeiro. Tudo bem, Hernani? Tudo bem, Karen, um abraço a todos, aí os telespectadores, é um prazer muito grande recebê-los. Então, tu não é de Araranguá? Não, eu nasci em São Joaquim, né, na Serra. Ah, tu é catarinense? Eu sou catarinense, mas a minha vida foi muito corrida no estado, porque o meu pai era juiz de direito. Então, ele se formou em direito, casou e foi morar em São Joaquim. Eu sou o filho mais velho, nasci lá. E a tua mãe é de onde? A mãe é de Florianópolis. Tá. O pai estudou em Florianópolis, conheceu a mãe, casou, né? E voltou para São Joaquim, para sua terra, onde foi fazer advocacia. E eu acabei, como filho mais velho, acabei nascendo lá. Na sequência, o pai fez concurso para juiz de direito. E nós iniciamos, então, uma peregrinação pelo estado. Por coincidência, o pai como juiz substituto, começamos aqui no sul, em Orleans. O pai passou por Araranguá, eu tinha 3 anos. Então eu morei em Araranguá, né, por alguns meses. Tu chegou a tomar água do rio? Tomei água do rio, né? É isso que dá. Eu me lembro que nós ficamos hospedados no Hotel Morro dos Conventos. Ah, é? Na época longe, não tinha asfalto, não tinha nada. Né? Então mas passamos por aqui, depois o pai foi juiz efetivo na comarca de Tangará, lá no Vale do Rio do Peixe, Ibirama, lá no... Aí tu tivesse outros irmãos? Daí outros irmãos, mais 5. Mais 5? Eu não aguentava mais de irmão, né? E eu tive 5 mulheres, né, de irmãs. Então imagina, né, que tragédia que era, né? Como é que era viver no meio de tanta menina? Não, tudo bem, eu era o mais velho, né? Então, mas muita mulher, elas complicam muito a vida da gente, né? Complica no quê, assim? Não, era brincadeira. Mas que mulher é complicada, a gente sabe que realmente... Não, mas eu não tenho reclamação das minhas irmãs, não tenho. Realmente a gente vivia super bem. Obviamente, como o cara é o mais velho, a bronca era entre elas, né? Ah, tá. E eu fui ter o penúltimo irmão, então, que foi homem de novo, e encerrou com a Luciana. Uma curiosidade, né? Minhas irmãs todas têm Ana no nome, assim, no final. Rosana, Eliana, Suzana, Silvana e Luciana. Começou assim, depois... Podia ser Hernana. Hernana, mas aí graças a Deus não foi, né? Porque naquela época era muito preconceito, hoje já não tem mais, mas na época tinha. Teu irmão? Meu irmão é Fábio. Fábio, nada a ver também. Tá. E, enfim, então, mas como é que era a infância, vocês todas? Tu chegou a brincar com elas? Vocês tinham idades próximas? Sim, todos próximos, nós não temos muita diferença um do outro. E elas assim faziam trancinha e te maquiavam, não? Não, mas nós brincávamos ali de desfile, de teatro, a gente participava disso aí. E como eu falei, cara, a gente viveu então no interior do estado, né? E numa época muito difícil, porque ter carro na época não era fácil. O pai foi ter carro, eu já tinha 3 anos de idade. Então, assim, o que me marca, na época não tinha asfalto no interior do estado. Quando o pai foi juiz em Tangará, de Tangará a Florianópolis, só tinha asfalto entre Blumenau e Itajaí. Nossa. O resto era estrada de chão. O pai não tinha carro, ou nós íamos de carona, ou íamos de ônibus. E o ônibus o pai pegava, antigamente não tinha banheiro em ônibus, ele chamava de cozinha, que é o último banco do ônibus, onde podia ir o pai, a mãe e os 3, 4 filhos que ele tinha ali, e nós íamos sentados lá atrás com revirado de galinha, que se chamava, que é aquela galinha com farofa, né? Uma garrafa de água e pai, tô com fome, pega um pedaço de galinha. Que glamour. Pai, quero fazer xixi. Pega o pinico, abria a porta do ônibus e... Era assim que se viajava, não é isso, não faz tanto tempo, né? Não, 50 anos, né? Mas então, assim, eu me lembro bem disso aí. Eu me lembro de uma viagem que o pai nós saímos de Tangará, e foi o pai e a mãe, o motorista de um caminhão, o pai e a mãe, a minha irmã mais nova, Eliana, no colo da minha mãe dentro, e eu aí, a Rosana, minha irmã mais velha, né, depois de mim, nós sentados no caminhão embaixo da lona. E nós viajamos de Tangará a Florianópolis e voltamos
Me lembro que a carga da volta era uma carga de banana. O motorista lá, o motorista deixou um espaço na carroceria, aquela lona em cima de nós, e poeira, e viajávamos. E não tinha, ninguém reclamava, a gente adorava viajar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você pega um carro com ar-condicionado, tudo asfaltado, cruza a BR aí, todo mundo com carro, né? Cruza o estado asfaltado, enfim, a vida mudou bastante. Mas são experiências que a gente guarda, né, na cabeça. Tu foi um irmão daqueles assim, que ia atrás da irmã, que era ciumento, que cobrava. Tu foi um irmão assim? Não, eu acho que nesse ponto eu era meio relapso, né? Eu não era assim de sair. Aí eu saía com a Rosana, a minha irmã mais velha, a gente saía e tal, mas não tínhamos muito essa coisa de cobrar e não deixar namorar e ficar de olho. Mas isso era uma coisa da tua família? Teu pai e tua mãe também eram assim um pouco mais liberais? Não? Era tranquilo, nunca vi assim uma pressão, nunca tivemos uma pressão muito grande. O gênio também, assim, porque eu digo que se o pai dá educação para os filhos, hoje em dia a coisa também é complicada. Mas na época nós não tínhamos televisão, né? Eu me lembro, eu fui ter televisão, fui ver televisão, a gente assistia televisão, era em Curitibanos, eu já tinha, como eu falei, eu já tinha meus 11 anos de idade, e a gente pegava só aquele chiado, você via a imagem no meio daquelas coisinhas preta e branca, pegava muito mal, né? Então, quer dizer, a gente não tinha essa influência como a juventude tem hoje, né? Que desde pequena já está vendo tudo, já tendo... Então a vida era mais caseira. Imagina só o que é, daqui 50 anos, como é... Porque é algo que a gente não consegue imaginar. Porque tu não conseguia, há 50 anos atrás, imaginar que a nossa TV hoje, inclusive, é touch. Tu vai lá, mexe nela, né? Imagina daqui 50 anos. Assim. Olha, eu tive o meu avô, pai do meu pai, o vô Enedino, era um homem que escrevia tudo. Ele gostava de escrever, tem até um livro dele, de memórias dele, que foi lançado aqui em Santa Catarina. E o meu vô, eu fico imaginando hoje... ele tem a Segunda Guerra Mundial escrita à mão, pelo que ele ouvia dos rádios. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Eu estou, inclusive, procurando na família onde é que está esse livro, porque eu acho que é uma coisa muito bonita a gente tentar rever. Mas eu só estou dizendo isso que eu imagino, se o meu avô nasceu em 1899, né? Se ele fosse vivo hoje, como a gente viu guerras ao vivo, né? As bombas lá no Iraque sendo soltas naquele momento, ele podendo ver, podendo interagir, né? Um homem que escutava tudo em rádio, a vida mudou, muda rápido. É o pai do teu pai? Pai do meu pai. Tu acha que essa intelectualidade, essa coisa das letras, das palavras, que tu tens, vem assim do pai, do vô? É mais do sangue paterno. Meu avô, como eu falei, nasceu em 1899, mas ele conseguiu se formar em farmácia, né, foi para o Rio de Janeiro, se formou em farmácia. O meu nome é Hernani, que é o nome do meu, Hernani por causa do meu pai, mas o meu pai, ele deu o nome de Hernani porque ele no Rio de Janeiro, ele assistiu a ópera Hernani, né, e gostou do nome e batizou o pai com o nome de Hernani. Então ele estudou no Rio, ele foi um homem letrado, ele foi professor e fundador da Faculdade de Farmácia de Santa Catarina, né? Então ele era professor, nem existe mais isso, acho que é farmacognosia, eu me lembro do nome da cadeira dele, né? Foi deputado Sério? estadual pela UDN, né? Catarinense, mas ele foi suplente, ele assumiu, mas como suplente, ele nunca chegou a ser deputado efetivo. E a grande luta dele foi a abertura da Serra do Rio do Rastro, né? Inclusive, na época da inauguração, ali, quando o Esperidião Amin inaugurou o asfaltamento, a pavimentação da serra, ele citou, né, o nome do vô, e depois ele pediu até desculpa porque ele não deu o merecido destaque, porque ele foi o grande lutador, né? Claro, ninguém luta sozinho em nenhuma luta, né? Mas ele foi um dos grandes lutadores. Então o vô tinha essa facilidade, como político, depois ele foi diretor da Elfa, né? Se tornou Celesc depois, mas era de energia elétrica de Florianópolis, era a tal da Elfa, né? Ele foi diretor. Então o vô teve sempre uma vida assim, bastante atribulada, né? Era líder, falava muito bem, o vô discursava muito bem, era um homem de palavra. Então eu acho que a gente acaba convivendo, né? E a gente acaba ajudando a gente a assimilar e adquirir. Tu tinha essa convivência com ele, assim? Eu tive bastante, porque o meu vô foi morar em Florianópolis, ele abandonou a serra porque ele queria dar educação para os filhos, né?
Então eu tenho todos, com exceção de um tio, todos os outros tios foram formados em alguma coisa, né? Ele seguiu esse sonho, então ele foi para Florianópolis para poder proporcionar aos filhos essa formação. Então e ele tinha uma fazenda em São Joaquim. Quem sobe a serra, depois que passa Bom Jardim, ali no Cruzeiro, em vez de ir a São Joaquim, vai para Urubici, perto do Pericó. Eu tinha uma fazenda ali no Morro do Tigre. E eu, até os meus 14 anos, eu era o companheiro dele. Quer dizer, assim que eu comecei a me desligar da mãe, lá com 6, 7 anos, todas as minhas férias de julho, e a maioria delas, os 3 meses de janeiro, fevereiro e março, eu passava com a minha avó e com ele na fazenda. Que legal! Então eu tenho uma vida, uma lembrança maravilhosa. Eu tive agora, peguei a Cícia, minha esposa, aí há uns dias atrás, estive lá revendo o local onde eu vivi, né? Então eu vivia... Emocionante. Ainda é da família, não? Não. Foi vendido. A área ali foi dividida em 3 ou 4 propriedades. Tá lá, eu me lembro perfeito, assim, ainda eu consigo ver aquela granja, a gente chamava de granja, né? Ainda consigo ver aquela propriedade, vivi aquilo lá com intensidade muito grande. Então, eu era o companheiro do vô. A gente saía de Florianópolis ou de ônibus, porque não se tinha carro na época, né? Ou de carona. E eu subi de caminhão de madeireiro com voo, aqueles fenemê antigo, até chegar lá em São Joaquim. Eu ficava, às vezes, em julho, nas férias maiores, ia a família toda, assim, a avó, com alguma tia, né? E o pai aparecia lá de vez em quando. Mas nas férias de julho, que eram umas férias curtas, muitas vezes eu ia sozinho com o vô, nós nos virávamos lá, né? O que tu lembra, assim, uma cena, tu, teu vô e a tua avó? Como é que é o nome da tua avó? A Lídia. Vó Lídia. O vô era Enedino, o nome dele, né? Tio Nida, como chamava, o vô Enedino, né? Tu lembra de uma cena de vocês, assim? Olha, eu lembro de muitas coisas, principalmente lá, né? Porque, assim, eu me lembro de ir pro campo, limpar coxo, onde o gado bebia água, que a água traz a terra, então com o tempo ela vai sedimentando, então a gente ia lá, tirava, andava a cavalo, buscava o gado. Eu me lembro até hoje, assim, 5 da manhã, os terneiros que eu separava das vacas leiteiras para poder tirar o leite de manhã. Então, às 5 da manhã eles estavam com fome, começava a chamar, né? Então, ir lá para o galpão, tomar Camargo, né? Que é o café com leite tirado da vaca na hora, tomar um copo de leite de apojo, como se diz. Aí isso tudo tu lembra o que mais da culinária? Assim, tem alguma coisa que hoje tu come, tu sente o cheiro, lembra? A Cici, graças a Deus, aprendeu a fazer rosquinha de coalhada. Rosquinha de coalhada, vou pedir para ela fazer para ti. A rosquinha de coalhada, ela é típica da serra, ela parece um pão de queijo. Né? Só que ela não é o ingrediente do pão de queijo, ela é feita com coalhada mesmo, né? E daí é a Cícia que sabe dizer, eu não sei dizer, mas ela aprendeu a fazer, porque na minha cabeça 2 coisas assim que eu me recordo de tudo que eu comia lá, né? Mas assim, na minha memória é o doce de leite caseiro, aquele que faz que o leite fica talhado. Então ele fica como se fosse uma ambrosia. Isso. É maravilhoso, né? Mas só que está muito difícil de achar hoje. E a rosquinha de coalhada que aonde eu passo, eu como. Eu tive agora, final do ano, em Curitibanos, fui lá num evento, voltei, passei lá onde uma senhora que eu conheço, Dona Leonina, lá na Serra da Mantiqueira, comprei a coalhada, trouxe a coalhada para fazer a rosquinha de coalhada. E obviamente, que eu me lembro, eu era um terneiro desmamado, eu só bebia leite. O dia todo, não tomava água, era leite. Então tudo aquilo assim... aquela comida que ela chamava de café com mistura. Depois que você tomava no galpão o Camargo, ali pelas 9 a avó chamava para tomar o café com mistura. Daí era bijagica, né? Que aqui é a rosquinha de polvilho. Lá em São Joaquim se chama bijagica. Né? Nós temos ali aquela abóbora com aquela calda. Sei. Amassar no prato e botar leite. Não, era leite de cuscuz, né? Super frugal, o cuscuz, assim. frugal. Né? Outra coisa, hoje todo mundo toma iogurte, né? Eu tomava coalhada com um pouquinho de açúcar, bem natural. Não, assim, realmente isso é o que eu tenho assim muito vivo na minha memória.
São esses momentos que eu passei lá no Pericó, lá no Morro do Tigre, lá pertinho do Pericó. Agora deve ter sido também difícil a perda do avô, assim, que parece uma referência. Eu me dava muito com ele, né? Eu quero dizer o seguinte, o meu avô, quando eu tinha 13 anos, eu aprendi a dirigir. Antes eu já dirigia, assim, quando o pai tinha algum carro que ele pegava ali, às vezes emprestado, mais era Jeep. Eu ia do lado dele, e eu só ia no volante, né? Depois, com 11, 12, 13 anos, com 11 anos eu já dirigia. Eu já ensinei uma vizinha minha a dirigir. Quer dizer, veja bem, ela comprou um carro, eu com 11 anos fui lá ensinar ela a dirigir. Que beleza. Era bom, não façam isso em casa. Não façam, mas na época se fazia. Então o vô comprou uma Rural, então daí eu passei a ser o motorista dele. Ele tirava o carro da cidade, e eu com 13, 14 anos, pequenininho, eu vinha na boleia da Rural e tocava a viagem toda, né? Eu só entregava para ele o volante para ele passar a cidade, para a polícia não me pegar, né? Porque não tinha fiscalização na época nas estradas, e não faço mais isso hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Hoje é um crime, né? Muito grande. Mas na época eu fazia e eu dirigia melhor do que ele, né? Então eu viajava com a família toda dentro do carro. O pai, quando era juiz de direito em Curitibanos, eu com 13, 12 anos, eu dirigia na estrada para ele também. Porque eu dirigia melhor do que ele, né? Então e eu me transformei num bom motorista, né? Eu fui campeão catarinense de rally, né? O pessoal não sabe. Fui piloto profissional. Mas de onde tu tirou isso? Foi dessas andanças? Assim? Eu sempre gostei. A coisa que eu mais gosto da minha vida é carro. Né? É carro. E se eu pudesse, se eu não morasse no interior como filho de um juiz e morasse numa cidade, a minha vida eu estaria dentro de uma oficina mecânica, porque é o que eu gostava, né? Assim, que eu tinha uma atração muito grande. E sempre dirigi muito bem, e isso me levou... Eu comprei meu primeiro carro 30 dias depois e comecei a fazer rally com ele, né? Acabei com o carro, né? Obviamente, né? E a minha vida foi assim, né? A vida inteira. Quando que tu começou a correr de verdade, em competição? Quando eu consegui comprar meu primeiro carro, que isso foi em 78. Daí comprei um Chevette e daí teve um curso para piloto, não era para piloto, para navegador de rally. Daí eu tinha um amigo meu que foi fazer, eu fui fazer com ele, nos demos bem, eu tinha o carro, eu gostava de dirigir, ele gostou de navegar, né? Porque o rally de regularidade tem que fazer cálculo de velocidade e tal, e começamos a fazer, a primeira prova eu ganhei, e daí me incentivei, e a vida toda assim, daí corri, fui campeão catarinense naquele ano de novato, depois fui campeão catarinense de graduado, né? Só que não consegui assim decolar mais, né? Eu nunca tive, minha maior posição em âmbito nacional foi 10º colocado, né? Não me lembro mais o ano, não me lembro essas coisas, faz muito tempo, porque eu não tive assim a oportunidade de investimento, né? de ser um piloto profissional. Eu tinha carteira de piloto profissional, né? Mas não tinha vida de piloto profissional. Tu tem uma paixão por Kombi? Eu adoro Kombi, eu vou ter uma Kombi. Vou ter uma Kombi, vou comprar uma Kombi para mim, vou fazer a minha Kombi. Quero viajar, o meu sonho é subir os Andes de Kombi, fazer um passeio na América do Sul. Se a Cis puder, ela vai comigo. Eu boto ela numa camisa de força e amarro lá atrás. Tem um negócio de Fusca também, mentira. Eu tenho um Fusca. Tinha. Eu acabei, tô triste, tô de luto ainda, tá que o meu genro levou o carro, comprou de mim o carro e levou, quis o carro, gostou muito e levou. E como eu tenho o projeto de fazer uma Kombi, então tu leva o Fusca, que agora eu vou começar a pensar em adquirir uma Kombi para fazer a Kombi. Tá, mas olha só, um piloto de rally gostar de Kombi e de Fusca não tem nada a ver? É diferente, né? Mas a Kombi porque na minha época era Jeep, né? E depois nós tivemos os Volkswagen. Então nós viajávamos, eu digo, o Fusca, ninguém dá bola, né? O Fusca, a gente viajava com 5, 6 adultos sentado dentro do Fusca e 2 crianças no chiqueirinho, ele chama de chiqueirinho, atrás do banco traseiro tem aquele espaço. Não, mas pesava cada um 30 quilos. E nós viajávamos, botava um bagageiro com mala em cima e ia embora, e o Fusca vai em qualquer lugar. Então é assim, né? E quem tinha família, o pai nunca chegou a ter Kombi, mas quem tinha família maior, né? Que tinha um pouquinho, e daí comprava a Kombi, porque daí... A Kombi é muito legal, né? A Kombi é uma coisa... Não, é a ideia. É diferente de tudo. Não, isso é bem bolado, porque as pessoas não sabem, mas vou dizer uma coisa para você, a Kombi é o mesmo tamanho do Fusca, certo? Não tem nenhum centímetro a mais, é o mesmo chassi, só que você senta em cima da roda dianteira. Sim.
né? O que é o mais legal, porque tu fica assim, na frente, aqui, né? De frente, assim. Não, é o melhor carro para dirigir. Quem gosta de dirigir, ele é, claro, tu é o para-choque do Fusca. Claro. Mas para tu andar e tu tá em cima, é muito gostoso, é muito bom. E daí como é que chegou a questão do direito, assim, para ti? Foi a influência do teu pai? O pai era juiz de direito, né? E eu gostava, eu acompanhava ele o pai foi juiz em Criciúma, né? Eu estava ainda no ensino médio e eu gostava de ver júri e via o pai assim, conversava comigo sobre as ações que ele estava decidindo. O pai era um juiz ativo, daquele que participava da comunidade, então eu via os problemas, eu via ele resolvendo. Então eu achei assim sempre uma luta muito bonita, você poder lutar pelos direitos da pessoa. Né? Às vezes as pessoas confundem muito e todo mundo fala, muito advogado é sem vergonha. Existe sem vergonha em qualquer profissão. Existe gente que faz a vida fácil demais em qualquer profissão, mas existem pessoas sérias em qualquer profissão. E o direito, você lutar pelos direitos da pessoa, é uma coisa bacana. Você vê uma pessoa que você considera inocente e você luta no processo e prova a inocência dela e absolve a pessoa, isso estou falando na área criminal, né? Até na área civil também, é uma coisa que te dá prazer. Né? O advogado não precisa ser picareta, o advogado não precisa mentir, o advogado não precisa inventar prova. Agora, você lutar com as armas que você tem, né? E buscar no direito e na prova, né? A inocência ou o direito daquela pessoa é uma coisa bacana. Então eu sempre gostei disso, fiz o meu primeiro vestibular e rodei. E a minha segunda opção na época eu botei geografia, história, né? E o primeiro era direito. Na segunda vez que eu fiz o vestibular, eu disse, eu não vou botar opção. Ou eu passo para direito, ou eu não quero outra coisa, eu vou fazer direito. E consegui passar. Aonde que tu fez? Na Universidade Federal em Florianópolis, na UFSC. Né? Então fiz o curso lá e passei fiz a primeira fase de direito e passei no concurso do Banco do Brasil. E fui designado para Itapiranga, lá no extremo oeste catarinense, na divisa com a Argentina e Rio Grande do Sul. Daí fiquei um ano lá tentando a transferência, mas na época você tinha que ter 2 anos de banco para poder pedir transferência. Eu ia perder daí a minha faculdade, daí optei em sair do banco. Voltei, eu trabalhava na Telesc na época, daí eu me acolheram de volta na Telesc, me abriram a minha vaga de novo, o pessoal já me conhecia, voltei para a Telesc e terminei o curso de Direito em Florianópolis. O que tu lembra da época de faculdade, assim? Na época de faculdade, eu me lembro dos estudos, das discussões acadêmicas, né? E passamos uma época de um pouco de greve, nós tínhamos aqueles esquerdinhas, que os caras não gostavam de estudar. O pessoal que faz muita bagunça, assim, é terrível. Eu acho que a luta do direito, aquela discussão, é válida, mas quando você começa a fazer bagunça, como existe aí hoje, né, como está acontecendo hoje lá em São Paulo, né, aqueles movimentos que são legítimos do povo, de repente começa a misturar a bandalheira, gente encapuzado, isso aí é bagunça, isso é falta de autoridade, isso aí é um crime para o país, né? Mas aquelas discussões, a convivência, né? Porque quando a pessoa vai para a universidade, eu sempre digo isso, quando você vai para a universidade, você está começando a ficar adulto, né? Porque você está naquela idade de transição. Então você começa a criar penugem, né? Como diz o pessoal. Então começam as discussões e algumas besteiras aparecem, é óbvio, porque você não sabe tudo. Mas é muito bacana essa transição, né? E você cria nos bancos de faculdade amigos que você vai levar para o resto da vida, né? Tu tens amigos aí hoje? Tenho bons advogados, tenho juízes que... Aqui em Araranguá, eu não vou me lembrar do nome dele, mas já passaram 2 juízes aqui que nós estudamos juntos, né? Que legal. No banco, hoje são juízes, já estão lá em Florianópolis aí para ser desembargador, né? Então é uma coisa muito bacana. Se eu tivesse seguido a carreira, né, tivesse feito concurso e tivesse passado, né, hoje eu já estaria... Mas tu nunca pensou em ser juiz? Não, porque eu sou filho de juiz. E eu achei a minha vida sofrida. Porque eu morava no interior, não tinha carro, era um sofrimento. Eu me lembro da mãe fazendo mudança, eu odeio mudança. A mãe fazia aquelas mudanças e com 4, 5 filhos pendurados nas costas. Eu não aguentava mais mudança, né? Então daí eu disse, não, eu não vou fazer concurso, porque eu não quero para mim. E eu não tenho raízes, assim. Eu não tenho amigo de infância. Não tenho. Né? Eu fui agora a Curitibanos, me lembro de um nome de um amigo de Curitibanos, que eu tinha na época 11 anos, Daniele.
Daí entrei na internet, tentei localizar, para eu indo lá, quem sabe se eu encontro ele e falo com ele, né? Mas não localizei, né? Não. Enfim, então eu não tenho raízes, eu vejo aí o pessoal como... quando nós estávamos no primário, eu não tenho isso, né? Eu disse, eu não quero isso com meus filhos, né? E acabei não fazendo concurso, fiquei advogando e... Infelizmente eu tinha um karma para pagar político, né? E estraguei a minha vida particular fazendo política. Né? Mas isso a gente vai deixar para o segundo bloco. No segundo bloco a gente vai falar de política, tem tudo a ver falar de política, e a segunda parte da vida do Hernani. A gente está aqui na casa do Hernani da Cici, e a Cici vai fazer rosquinha. Não, mentira, tô brincando que não dá tempo. Mas eu quero dizer que a gente vai para o intervalo e volta logo, mas antes disso eu tenho que falar da Clínica Dr. Cassiano Moreira, que fica aqui em Araranguá, em frente ao Colégio Murialdo. O Dr. Cassiano Moreira é um clínico geral e uma pessoa que vê o seu paciente como um todo, né? Ele tem aquela visão holística, e não só de tratar uma doença, mas também de prevenção, né? Ele também é acupunturista, ou seja, tem tratamentos alternativos, principalmente para quem sofre de algum tipo de dor, aguda ou crônica. Tem solução, e é com um profissional de primeira, Dr. Cassiano Moreira, na clínica dele, em frente ao Colégio Murialdo. Não saiam daí que a gente volta já já.